O bebê nasceu, Jesus voltou e eu fiquei. E essa é a principal mensagem do sonho que eu tive, que eu quero trazer aqui pra vocês. Hoje é dia 2 de julho de 2025 e essa madrugada eu tive um sonho que foi um despertar, na verdade, muito forte, a respeito da volta de Jesus. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração para que eu viesse aqui contar para vocês sobre esse sonho. Eu sonhei que eu tava na casa dos meus pais e no sonho tava acontecendo algum tipo de festa lá, alguma comemoração feita pelo meu pai. Porque eu digo pelo meu pai porque tinha muitos parentes da parte do meu pai lá na casa deles, comemorando. Meu pai, ele não é cristão, então ele bebe, ele gosta de ouvir pagode. E as pessoas estavam lá comemorando algo, tinha muita gente, tava todo mundo muito feliz, rindo. Eu com meus familiares, minha mãe também tava no sonho. Era noite e em determinado momento eu entrava no banheiro para tomar banho e o chuveiro tava ruim. Eu não conseguia tomar banho. Daí eu saía para pedir ao meu pai para conseguir o chuveiro para que eu pudesse tomar banho. Nisso outra pessoa entrava no banheiro e quando eu saía do banheiro eu ia para fora e eu me via como se fosse em um campo verde muito aberto e meu irmão estava do meu lado. E muitas pessoas estavam olhando para o céu. E quando eu olhava para o céu também, eu via as estrelas estavam vermelhas e elas se moviam no céu. Mas era um movimento bem lento e todo mundo assim estático olhando aquilo. E eu começava a ver as estrelas como se estivessem caindo, mas só que bem lentamente e em cor vermelha. E de repente começavam a aparecer algumas palavras aleatórias no céu, como se fosse um holograma. Várias palavras em outro idioma. E uma palavra eu identificava e a palavra era farmácia. E eu continuava olhando aquelas estrelas vermelhas e eu falava pro meu irmão assim: Wellington, isso é escrito no livro de Apocalipse sobre o Cavaleiro Vermelho. Quando eu falava pra ele, né, sobre o cavalo vermelho, o Cavaleiro Vermelho, eu já me via em outro local, que estava em uma praça pública com muita gente, isso também à noite ainda. Era como se fosse continuação do sonho, eu ia de um lugar para o outro na mesma noite. E nessa praça eu via muitos dos meus primos que hoje estão afastados da presença de Deus. Eles estavam todos nessa praça. E eu estava lá desesperada, tentando juntar eles perto de mim para que eu pudesse fazer uma oração para eles e alertar sobre a volta de Jesus. Eu chamava cada um pelo nome, eu chamava o Gabriel, o Rafael, o Jean, Daniel, Monique, todos os meus primos, e juntava eles assim perto de mim. Eu pedia para eles darem as mãos, a gente fazia um círculo ali no meio da praça, para eu orar por eles e passar essa mensagem de que Jesus estava voltando. Só que quando eu começava a fazer a oração, eles começavam a zombar de mim, a rir. Eu não conseguia terminar a oração, eu muito aflita, porque eu sabia que a volta de Jesus estava muito perto e que eles precisavam despertar para isso. Eu tentava fazer a oração e eles zombavam de mim, riam, debochavam, e eu não conseguia terminar essa oração. E de repente, lá naquela praça, nessa tentativa de orar por eles, apareceu uma mulher grávida. Essa mulher chegava gritando de dores e ela falava assim: vai nascer, não dá tempo, vai nascer. Então toda a atenção se voltava para ela, uma mulher numa praça dando à luz. E quando ela falava vai nascer, ela fazia força com o neném nascer. Quando ela fazia força, eu já ia para outro lugar. No sonho eu estava ainda à noite. Eu estava na cozinha da casa da minha avó. E eu lembro que eu fechava o olho, porque eu lembrava da mulher falando, vai nascer. Eu fechava o olho e era como se tivesse acontecido um estouro na terra. Mas não era um estouro barulhento, era um estouro que eu sentia no meu corpo. Meu corpo ficou todo arrepiado, dos pés à cabeça. E eu ouvia um barulho bem fininho, incessante, sabe? E eu de olho fechado, sentindo meu corpo todo arrepiado. E aquele barulho bem fininho ecoando. E eu lembro que no sonho, eu pensava assim, Jesus voltou. Será que eu fiquei? E de olho fechado, com medo de abrir os olhos e ter ficado. Eu lembro que de olhos fechados, eu pensei assim no sonho: se eu abrir os olhos e o Rael não estiver na cama, é porque Jesus voltou e eu fiquei. Eu tenho um filho de 2 anos, né? Então meu pensamento no sonho foi esse, que se Jesus tivesse voltado, a prova daquilo seria que meu filho não estaria mais na cama. E eu ficava de olhos fechados no sonho, sentindo e ouvindo aquele barulho. E quando eu abri os olhos, eu acordei. E eu estava deitado no meu quarto, no colchão, ao lado da cama. E o meu corpo todo arrepiado como um sonho. E eu ainda estava ouvindo aquele barulho. E eu lembro que eu fiquei assim por alguns segundos na cama, no colchão, com medo de olhar se meu filho estava na cama, porque eu não queria que isso tivesse acontecido, eu estava com medo. Eu fiquei alguns segundos assim, até que eu levantei e fui ver, e ele estava dormindo na cama, e eu me dei conta de que foi um sonho. Na verdade, foi um alerta.
a respeito do que tá para acontecer. E assim que eu tive coragem de levantar, eu imediatamente escrevi esse sonho para que eu não esquecesse nenhum detalhe. E algumas coisas, Deus já me deu o significado do sonho e eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Continuando, logo após que eu acordei, que eu escrevi esse sonho para não esquecer nenhum detalhe, eu levantei para ir ao banheiro, consegui me levantar da cama. E quando eu levantei, eu fui tomada por um choro de desespero, um choro assim, incontrolável. A sensação era que eu tinha perdido a única chance da minha vida de ter a minha salvação. Jesus havia voltado e eu tinha ficado. Eu chorei tanto de soluçar, que meu esposo acordou, veio me consolar, achou que eu estava passando mal. E eu tentei contar pra ele o que Deus tá chorando, mas eu não conseguia nem falar direito. Aí eu peguei meu celular, minha Bíblia, fui pra sala e Deus começou a me trazer à memória passagens bíblicas que relatam coisas que eu sonhei nesse sonho e eu quero trazer aqui pra vocês. Sobre o momento da festa que estava acontecendo no início do meu sonho, Deus me fez lembrar da passagem que está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 ao versículo 39, que diz: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A respeito do sinal no céu, com as estrelas em vermelho, Deus me trouxe à memória uma passagem em Apocalipse. Inclusive, eu falei sobre isso no sonho com meu irmão, eu falava a respeito do cavalo vermelho. E na palavra de Deus diz lá em Apocalipse, no capítulo 6, a respeito da abertura dos selos. E no versículo 3 diz: E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E ali saiu outro cavalo, que era vermelho. E ao que nele se assentava foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E a respeito da mulher que estava em trabalho de parto, nós lembramos da passagem a respeito da grande tribulação, que a grande tribulação é comparada à mulher em trabalho de parto, né? Quanto mais intensa a dor da mulher, mais próxima ela está do nascimento do bebê. Assim também é sobre a vinda de Cristo. Quanto mais intensa for a situação aqui na Terra em relação a desgraças, em relação a desastres, mais próximo nós estamos da volta de Jesus. E Deus falou fortemente sobre isso no meu coração. E no meu sonho, a mulher não estava em contração, ela já chegava para dar à luz. Tanto que quando ela fazia força para o neném nascer, acontecia o barulho da volta de Jesus. No meu sonho foi um barulho fino e uma sensação no meu corpo todo. Então assim, realmente não dá mais tempo, a gente não tem mais tempo de ficar esperando os sinais se intensificarem, a gente não tem mais tempo de ficar esperando estourar uma guerra no Brasil pra gente acreditar que Jesus está voltando. Ele tem nos alertado todos os dias a respeito da vinda dele. Não sou só eu que tenho esse tipo de sonho, você provavelmente já sonhou, já ouviu alguém falar sobre a volta de Jesus, já ouviu alguém falar sobre um sonho. E ele tem nos despertado. E eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês como forma de alerta, para que vocês busquem enquanto há tempo. Porque no meu sonho aconteceu tudo muito rápido. Eu não tive tempo de fazer uma oração. Bom, para quem viu o relato do sonho que eu tive essa noite, eu vim aqui encerrar essa sequência de 3 vídeos fazendo um apelo, tá? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que sente no seu coração o desejo de conhecer Jesus verdadeiramente. E eu não estou falando aqui sobre igreja, não estou falando sobre religião, estou falando sobre o único caminho que leva à salvação, que é Jesus. Então, se você sente esse desejo de voltar para a presença do Senhor, mas não tem força, você que deseja se entregar para Jesus, mas não tem força para ir a uma igreja, enfim, eu quero aqui fazer uma oração com você, tá? Se você sente o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, enquanto ainda há tempo, eu quero aqui orar com você. A Bíblia nos diz que para sermos salvos, nós temos que crer em Jesus, crer que Deus enviou Jesus para nos salvar. Então, declare isso, que você crê que Jesus é o Filho de Deus. Diga que você se arrepende pelos seus pecados, porque através do sangue de Jesus nossos pecados são purificados. E eu quero aqui orar por você que tomou essa decisão de voltar para os caminhos do Senhor, de se entregar para o Senhor. Pai, na tua presença, nos colocamos agora aqui através dessa rede social.
Senhor, que esse vídeo alcance as pessoas certas. E essas pessoas estão aqui comigo, Senhor, reconhecendo que só Jesus é o caminho que leva ao céu. E nós estamos aqui arrependidos dos nossos pecados e desejando a nossa salvação. Deus, eu te peço que escreva o nome de cada pessoa no livro da vida, Deus. E que teu Espírito Santo convença cada um dos seus pecados. Que haja arrependimento diário e busca diária pela salvação das nossas vidas. E teu Espírito Santo possa conduzir cada um até o caminho que leva ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu desejo que você fique firme na presença do Senhor, porque não dá mais tempo. A gente não tem mais tempo para gastar com futilidade. O amanhã talvez não exista para muitos de nós. E a vinda de Jesus está muito próxima. Então, se você se entregou aqui para Jesus, se você fez essa oração do fundo do seu coração, busque conhecer a Deus, leia mais sobre a Bíblia, busque pessoas que compartilhem da mesma fé que você, para que vocês juntos se ajudem e prossigam nessa caminhada que leva ao céu.